Olá a todos, eu sou o Erisvaldo e sou um dos convidados da palestra aqui do Grupo Geotecnia Brasil. Atualmente tenho feito pós-doutoramento aqui no LENEC em estrutura de suporte ancoradas, e o tema da palestra de hoje será exatamente sobre ensaio de ancoragem no terreno, mostrando o aspecto normativo entre a norma brasileira e a norma que aplicamos aqui na Europa. Feitas as apresentações, eu convido todos então à apresentação. Então, como já anunciado, a nossa palestra ela tem o tema de ensaio de ancoragem no terreno, onde eu mostrarei aspectos normativos da norma brasileira e da norma europeia, ok? Está estruturado em 4 tópicos: enquadramento normativo, terminologias, os tipos de ensaio de cada norma e uma proposta que eu proponho aqui para a norma brasileira. Em relação ao enquadramento normativo, vamos ver aqui quais são as normas que servem de referência para as ancoragens no terreno aqui na Europa, no Velho Mundo, que são 3, que é a 22477, parte 5, a 1537 e a 1997, parte 1. As 3 normas elas formam uma espécie de trindade, em que essa aqui refere-se exclusivamente aos ensaios, a 1537 ao processo executivo e a 1997 vai listar aí ou definir requisitos exclusivamente de projeto das ancoragens. Já aí no Brasil, nós temos a norma brasileira 5629, que foi revisada em 2018, cujo título, o tema é Tirantes ancorados no terreno, projeto e execução, porém não se aplicando à estaca de tração nem estruturas passivas. Vamos ver as terminologias rapidamente, mostrando as cargas nas ancoragens, tanto lá no Brasil quanto aqui. Nós temos aqui uma carga máxima de ensaios, que é em torno de 90% o FYK vezes a área do aço. Aqui também é uma coisa bem parecida, só que fica aqui entre esses dois valores, o que for menor entre o 80% do FYK vezes o AS e o 0,95 desse FYK. Há uma deformação aqui de 0,1% da área de aço. Então, o que for menor adota-se como carga máxima de ensaio, normalmente fica muito próximo da preconizada aqui no Brasil. A carga de incorporação na norma brasileira é 60% da carga máxima de ensaio. Aqui se chama-se de blocagem, né? A nossa carga de incorporação. Ela é um pouco maior do que a brasileira, porque ela não se dá em 60% da carga máxima de ensaio, mas 60% do FYK vezes o AS. Já a carga inicial de ensaio, o F0, aqui nós chamamos de PA, é uma carga de referência, ela começa aqui em torno de 10% do PP, tal qual lá no Brasil. Vamos falar agora sobre a fluência. Aqui na Europa tem se dado uma atenção muito especial ao conceito da fluência no ensaio de ancoragem. Por quê? Porque no caso específico das ancoragens, a fluência ela vai se traduzir em movimentos lentos da selagem, né, através do solo. E movimentos lentos da selagem no solo é o que menos nós queremos, não é? Por quê? Porque a fluência ela vai condicionar o bom ou mau desempenho da ancoragem a médio e longo prazo. E matematicamente essa expressão da fluência para cada patamar de carga, calcula-se esse KS aqui para uma variação de deslocamento no intervalo de tempo. Os tipos de ensaios que nós temos no Brasil, na norma brasileira, na verdade são dois, que é o ensaio de qualificação e o ensaio de recebimento. O qualificação ele ainda se divide aqui em dois, que é o ensaio com medida de fluência e sem medida de fluência. Com medida de fluência isso vai acontecer 0,5%, isso aqui não é meu, é da norma, tá? 0,5%. Só das ancoragens permanentes com o número de ancoragem acima de 100. Ou 1%, mas agora sem medida de fluência, e 1% das ancoragens também definitivas ou permanentes da obra. E o recebimento, isso vai acontecer em todas as ancoragens, porém não se mede fluência, vai medir só comportamento mecânico. Aqui na Europa também nós temos alguns ensaios, temos um número maior de ensaio, que é o ensaio prévio, que chamamos de investigation test, mede também se fluência, porém em ancoragens permanentes e definitivas, permanentes ou provisórias, na verdade. Temos o ensaio de adequabilidade com medida de fluência e aproveita-se isso aqui nas ancoragens permanentes. Esse anterior aqui não se aproveita como nas ancoragens permanentes, mas na provisória pode se aproveitar.
E nós temos o ensaio de recessão, que é o nosso recebimento aqui no Brasil, e mede também essa fluência, tá? Em todas as ancoragens, assim tal qual nós medimos o comportamento mecânico, tá? O ensaio prévio fazemos um ensaio antes de começar qualquer movimento da obra, nem existe obra ainda, já fazemos um. Isso aqui é quando já começa a obra, fazemos 3 ensaios, e isso aqui é todas as ancoragens da obra, tal qual no Brasil. Só voltando um pouco, a Europa, aqui nós somos obrigados a fazermos, pelo menos em 5% das ancoragens, fazermos o monitoramento das ancoragens durante a vida útil de serviço, com instalação de célula de carga nas ancoragens, pelo menos 5%. Tá? A norma brasileira não fala isso especificamente. Então nós temos os 3 métodos de ensaios que contempla a norma europeia, é o método 1, o método 2 e o método 3. Desses 3 métodos, o LENEC tem favorecido a aplicação do método 1, face ao conceito de fluência e ao tempo necessário para executar o ensaio. Geralmente o método 1, nós conseguimos fazer o ensaio em um dia, o método 2, isso passa de um dia e já chegou a 3. Então isso, um tempo tão grande assim, ele é dificilmente aceitável, né, para a evolução normal das obras. Então optamos aqui em Portugal e em boa parte da Europa para fazermos o ensaio prévio, adequabilidade de recessão, de recebimento, optamos por fazer o ensaio pelo método 1, ok? Esse é um programa de ensaio do ensaio prévio pelo método 1 da norma europeia, e aqui nós temos aqui 6 ciclos de carga. Discretizamos aqui em solos grossos, não é em solos finos. Esse aqui são os tempos em cada patamar. Aqui no Brasil nós temos com medida de fluência, que nós temos aqui 7 estágios, porém nós temos só daqui para cá nós temos o ciclo de carregamento e medimos a fluência nesse ensaio. Normalmente demora em torno de 5 horas, porque em cada patamar desse aqui a gente demora em torno de 1 hora, com intervalo de tempo do deslocamento 10, 20, 30, 40, 50, 60, então você consegue avaliar a fluência. Porém, nós também fazemos sem a medida de fluência, utilizamos o mesmo estágio de carga, ok? Porém, nós não medimos a fluência. Vamos ver aqui, sem medida de fluência, então isso aqui é um desperdício, não é porque a gente não mede a fluência e poderíamos medir. O que é que difere um do outro? Porque nós temos os mesmos patamares, é uma carga também de carga e descarga em ciclo, em 5 ciclos, e temos aqui somente nesses estágios um tempo diferente lá do que nós vimos com fluência, porque a gente tem aqui 1 hora, e aqui a gente tem 5, 15, 60, 60, mas a gente já gastamos aqui no mínimo umas 4 horas, não é? Só voltando aqui, gastamos no mínimo umas 4 horas. Esses aqui são os planos de ensaios da norma europeia, esses dois aqui, para ensaio de recessão, de recebimento, ensaio de adequabilidade, só que não é só em ciclo de carga, mas são estágios de carregamento, tal qual a norma brasileira também temos estágio de carga. Nesse aqui de adequabilidade nós já temos em ciclos, 5 ciclos, é muito parecido com o ensaio prévio dessa mesma norma, tá? Mas comparando esses dois aqui, a diferença é que nós temos no finalzinho aqui, na verdade, nós temos os estágios de carregamento e vamos ter um ciclo de carga, tá? Só que no final desse ciclo, aqui se for solos grossos, a gente demora aqui uns 5 minutos no mínimo, depois uns 15 minutos se for solos finos, e a gente consegue aferir a fluência. A norma brasileira não permite isso. Vamos ver aqui o gráfico, como é que é isso. Então esse gráfico aqui de cima, né, ele é no estágio de carregamento, como eu falei aqui na última carga, aqui na carga máxima a gente cria um patamar, isso aqui por acaso é para solos finos, temos aqui um tempo de 15 minutos, descarregamos isso aqui, fazemos a blocagem, né, com essa carga aqui de 60% PTK, que é um pouco maior do que a brasileira. Observa aqui o ensaio de recebimento brasileiro, você aumenta aqui os estágios, porém você não tem nada de patamar aqui na última carga, na carga máxima, descarrega isso aqui e faz a blocagem, ou seja, você acaba aqui perdendo a possibilidade de obter a fluência, que no caso da norma europeia, para o mesmo ensaio de recebimento, você consegue verificar o comportamento da fluência.
Agora, passemos agora para os critérios de ensaios de ambas as normas. Aqui na Europa, nós temos praticamente dois critérios importantes, que é o critério do comportamento da fluência e o critério do comportamento mecânico, tá? Pessoal, esse critério de comportamento mecânico é muito importante, a quantificação do deslocamento elástico mobilizado durante o ensaio. É fundamental para quê? Para que verifiquemos o comprimento livre real instalado. Aqui na Europa, nós nos referimos a esse comprimento livre real instalado como sendo o comprimento livre aparente. Nós até chamamos de LAP. Enquanto que aí no Brasil, a norma brasileira 5629 vai referir-se a esse comprimento livre real instalado de comprimento livre efetivo, chamando ele de LIVE, tá ok? Mas vamos ver aqui o critério da fluência pela norma europeia. Aqui o ensaio prévio de adequabilidade de recessão. Percebam aqui que o limite da fluência tem que ser menor ou igual a 2, o ensaio de adequabilidade tem que ser menor ou igual a 1 e o ensaio de recebimento tem que ser menor ou igual a 5. Perceba que até no ensaio de recebimento você consegue verificar o valor da fluência. Veja que no ensaio brasileiro isso aqui não existe, não é? A gente viu que chega lá na carga máxima ele já volta, não tem patamar. Então, se não tem patamar, não tem condição de verificar nada de fluência. E vamos ver então o critério de aceitação da norma brasileira pela fluência. É o gráfico seguinte, tá? Então, a norma brasileira apresenta esse gráfico, que é um gráfico que eu achei um pouco estranho, meio duvidoso. Por quê? Porque a mesma norma fala que são aceitos tirantes de coeficiente de fluência menores ou igual a 2. No entanto, ela mostra esse gráfico aqui, que eu tenho aqui o limite para solos argilosos em torno de 2, a fluência, e o limite de solos arenosos em torno de 1. Então, tem aqui uma anomalia, então nós precisamos corrigir isso na norma brasileira e colocar todos os tipos de solo aqui com uma fluência de 2, porque senão causa uma dúvida enfim, um pouco de contradição com o que já está escrito. Esse gráfico aqui, ele verifica o comportamento mecânico da ancoragem com a determinação do comprimento livre aparente, tá? Ou comprimento livre efetivo, conforme reza a norma brasileira, tá? Que deve estar compreendido entre esses dois limites, o limite inferior e o limite superior, ok? Convém lembrar a todos que ancoragem com problemas potenciais de atrito, esse valor do LAP vai estar mais ou menos próximo do limite inferior. E ancoragens com problemas potenciais de ruptura ou de fluência, né, acima dos valores mínimos, vai estar aqui. Ó. Esse valor do LAP ele anda por aqui, perto do limite superior. Ok? Essa tabela eu fiz ainda há pouco, ela é muito interessante, que aqui mostra que a norma europeia é ensaio prévio, adequabilidade de recessão. Nós temos 3 ensaios, aqui no Brasil nós só vamos ter os 2, que é o de qualificação e de recessão, e não temos, assim, vamos assim dizer, um ensaio prévio. Isso vai fazer uma diferença grande aqui agora, em relação aos critérios de interpretação e aceitação dos ensaios. Nós temos o comportamento de influência e o comportamento mecânico. Tanto a norma europeia, para todos os tipos de ensaio, prévia, adequabilidade e recessão, ela vai contemplar os dois. Aqui no Brasil, não. Ou melhor, no Brasil, 0,5% só verificamos a fluência e o comportamento mecânico, e 1%, que é outro tipo de ensaio de qualificação, não se mede a fluência, somente o comportamento mecânico. Agora eu só vou fazer uma perguntinha para todos, não é? Voltando aqui. Quantas empresas no Brasil realizam aqui o ensaio de qualificação com medidas de fluência e comportamento mecânico? Tá? Ou quantas empresas vão fazer aqui o só comportamento mecânico sem a fluência aqui no ensaio de qualificação? Eu diria que poucas ou nenhuma, não é? Mas na verdade todas têm que fornecer aqui o ensaio de recebimento, não é? Em que o ensaio de recebimento aqui só vai contemplar o comportamento mecânico. Normalmente você entrega ao cliente esse tipo de gráfico aqui, ó, que é o gráfico de carga-deslocamento, e esse gráfico de carga-deslocamento elástico, essa região, e o plástico desse lado aqui. Quando você entrega esse gráfico aqui ao cliente, tá? Você só calcula o ensaio de recebimento. Aí você encontra um valor do LAP aqui, ou do comprimento livre aparente aqui. Porém, você nunca tem certeza se realmente é verdade, não é? Porque se está próximo do limite superior ou inferior. Por quê?
porque você não fez os ensaios anteriores. Poucos fazem. Então, quando você apresenta isso para o cliente, é uma incerteza muito grande para quem, principalmente para quem recebe, não é? Então, e por fim, eu vou apresentar rapidamente aqui a proposta para a nova revisão da norma brasileira. Primeiramente, essa proposta aqui de nós criarmos no ensaio de recebimento um patamar para medirmos a fluência, né, para solos arenosos e solos argilosos aqui no final. Dessa forma, teremos mais um parâmetro para sermos avaliados junto com o comportamento mecânico. E a outra sugestão é de criarmos, vamos voltar, de criarmos aqui ou aumentarmos a nossa carga de incorporação em torno de 10 a 15% da carga de trabalho. Por quê? Porque pesquisas que nós temos desenvolvido aqui na Europa e no LENEC têm dado conta de que na carga de incorporação ou na carga de blocagem, que nós chamamos aqui, há sempre perdas dessa carga em torno de 10 a 15%. Então, se nós fizermos a blocagem por aqui, com o tempo a gente vai ter uma redução dessa carga de trabalho. Então, eu estou sugerindo já aumentarmos ou fazermos a carga de incorporação aqui em torno de 10% a 15% dessa carga de trabalho, ok? E a terceira é criarmos no ensaio de qualificação sem medida de fluência que passemos agora então a tirar proveito desse tempo de 4 horas e possamos fazer então a verificação da fluência. E a seguir, agora mesmo, eu vou mostrar aqui o plano de tempo que nós temos, que se estipula dentro de cada patamar desses aqui de carregamento, né, de carga e descargas, no qual nós podemos aferir ou medir com muita precisão a nossa fluência no ensaio de qualificação, sem medida de fluência e agora com medida de fluência. Tá bom? Então é isso que eu queria mostrar rapidamente. Desculpa o tempo aí, se passou de 10 minutos, mas não foi possível fazer em tão pouco tempo. Caso alguém tenha alguma dúvida ou crítica ou sugestão, pode enviar um e-mail para mim, que é noerisvaldo.lima@gmail.com. Muito obrigado e até já.